Olá! Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia de dois artigos específicos da medida provisória 927 de 2020, artigos 29 e 31. O artigo 31 trata da fiscalização pelos auditores fiscais do trabalho, mas o que nos interessa aqui é o artigo 29, que assim estabelecia: os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Ou seja, determinava que, em princípio, a Covid-19 não deveria ser relacionada ao trabalho. Muito resumidamente, quando nós falamos em doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho, se não for reconhecida pela empresa e a questão vier a ser submetida ao judiciário trabalhista, como regra, é o empregado que tem que comprovar, mediante uma prova pericial, relação entre o trabalho que realizou e a doença ou lesão que contraiu. Essa relação é justamente o nexo causal. Algumas atividades são reconhecidas como de risco para o trabalhador, como a construção civil, por exemplo. E nessa situação, o ônus da prova se inverte e é o empregador que deve demonstrar que não contribuiu para a enfermidade do empregado. O reconhecimento da existência de doença ocupacional, além de garantir estabilidade ao empregado, pode levar à responsabilização do empregador quanto ao pagamento de pensão e indenizações por danos morais e materiais. E onde entra essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Para alguns, ao suspender a eficácia do artigo 29, o Supremo está sinalizando que se o empregado for contaminado e ficar doente, automaticamente nós estaremos falando de doença ocupacional. Assim, entre outros efeitos, o empregado teria estabilidade ao retornar ao trabalho. Mas para outros, e aqui eu me incluo, essa decisão não sendo assertiva não implica imediatamente nesse entendimento. Não leva a essa presunção automática, apenas nos remete à situação anterior, que já era regulada pela legislação previdenciária. Entender que a revogação do artigo cria essa presunção de que o contágio do empregado ocorreu no ambiente de trabalho vai criar uma turbulência ainda maior em um cenário já muito complicado. Só para citar alguns exemplos, algumas situações, vamos imaginar que o empregado está em regime de teletrabalho integral, não comparece ao local de trabalho. Se ele vier a ficar doente, é razoável que o empregador possa ser responsabilizado? Ou ainda, se em um determinado estabelecimento todos os empregados fizerem teste, esse teste der negativo, apenas um está doente, essa presunção se sustentaria? Por outro lado, se a empresa exige a presença dos empregados e não toma as necessárias medidas para protegê-los, como exigir o uso de máscaras, promover um distanciamento físico nos pós-trabalho, higienizar esses pós-trabalho, é certo que ela vai estar facilitando a contaminação desse trabalhador e poderá, sim, ser responsabilizada. Como se vê, nós não estamos diante de uma situação simples. E parece que o correto seria ver caso a caso cada situação. O fato é que nós temos mais uma decisão que apenas deixa mais turvas águas de um cenário já complicado. O que nós precisamos considerar é que, independentemente de qualquer opinião, nesse momento nós não temos como antecipar como essa decisão vai ser recepcionada, como ela vai ser interpretada pelo Judiciário Trabalhista, pelo Ministério Público, pela fiscalização, pelas demais autoridades. Nesse cenário de total incerteza, o melhor a fazer é evitar o trabalho presencial sempre que possível e, quando isso não for viável, incrementar todas as possíveis medidas de proteção à saúde, à segurança dos trabalhadores e documentar essas providências de todas as formas possíveis, de modo que, na eventualidade de futuras demandas, a empresa possa comprovar que não foi negligente. Fiquem em casa sempre que possível, fiquem seguros.